Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio do Meditando com Nossa Senhora, desse domingo, dia 6 de setembro de 2020, 23º domingo do tempo comum. Lembrando, né, que nesse mês de setembro nós vamos ter, na semana que vem, a exaltação da Santa Cruz, no dia seguinte, que é dia 15, Nossa Senhora das Dores. Para esta semana em específico, vamos ter 7 de setembro, que é o dia feriado nacional, né, da nossa independência do Brasil com relação à corte portuguesa, né? Vamos recordar também a história do Brasil. Mas dia 8 é Natividade de Nossa Senhora, em que muitos lugares aqui desse Brasil, até no meu caso aqui da cidade de Curitiba, é dia de padroeira de algum título de Nossa Senhora. Aqui da Arquidiocese de Curitiba vai ser dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que é uma devoção portuguesa. Existe até uma história com relação à imagem que se encontra hoje na Catedral Basílica, né? Nós temos uma catedral aqui que é o ponto zero da cidade. Na verdade, fica no ponto zero, que é na Praça Tiradentes, ali tem um memorial e tudo. Mas eu sei que em outras regiões do país, cidades do interior, também é dia de Nossa Senhora, padroeira de algumas, né, com algum título, padroeira da cidade aí de vocês. Mas de qualquer forma já é um dia especial, que é o dia do nascimento de Nossa Senhora. Nesse domingo, para não se estender demais no momento oracional, primeiro vamos colocar as orações privadas, suas, minhas, mas também colocar aqui em relevância o que podemos estar rezando para esta semana também. Então, para todas as vítimas da Covid-19, os falecidos do coronavírus, familiares que perderam entes queridos, pessoas que perderam amigos, estão com pessoas doentes com relação ao coronavírus, mas também colocando aqui todos os falecidos, principalmente de morte violenta, por conta do tráfico de drogas, violência no trânsito, que infelizmente tem matado muito aqui no Brasil. Tá? Doenças também como câncer, doenças crônicas também. A pessoa não morreu de Covid-19. Teve um caso aqui na região paroquial, uma das regiões paroquiais a qual eu frequento. Uma senhora faleceu e eu achei que foi de Covid-19. Aí fui ler melhor a notinha, ela faleceu de câncer. Né? Então é uma situação, o câncer ainda tem matado muito. Pedir também que organismos públicos e a sociedade civil como um todo, né, como diz, quem tem mais dinheiro poder ajudar na construção de hospitais específicos nas suas respectivas localidades, né, estou falando isso porque quero colocar em oração, já terminaram os fundamentos e também já foi inaugurado, o hospital que tem o nome de Erastinho. O Hospital Erasto Guettner, aqui na região de Curitiba, quer dizer, em Curitiba mesmo, ele é referência aqui na parte de oncologia e necessitava urgentemente, já fazia décadas já, que necessitava de uma ala pediátrica. Então foi fundado, já está aberto, já só está terminando, finalizando, né, uma vez que já recebeu recursos tanto do governo do Paraná quanto também da sociedade civil, né, que se abraçou essa ideia. Então, o Hospital Erastinho vem suprir essas necessidades das crianças com câncer, desafogando um pouco aqui o Hospital Pequeno Príncipe, que é o antigo hospital, se não me engano, o Hospital Emiliano Perneta, Hospital das Crianças, né, que também tem uma longa tradição aqui na cidade. E isso é muito importante porque, no caso, Curitiba tem recebido muitas crianças, principalmente crianças, com vários tipos de câncer do Brasil inteiro. Então, vem gente de Rondônia, vem gente de Mato Grosso, vem gente até do Rio Grande do Sul, mas principalmente as regiões mais carentes desse tipo de especialidade. A maioria fixa muito em Barretos, né? Porque lá também tem toda uma estrutura para receber os pacientes de câncer, sejam crianças, sejam adultos. Mas muitas vezes lá, eles não chegam lá, muitos chegam para cá. Então, é interessante a gente entrar em oração, você que é brasileiro, né, para que a sua região, seja Nordeste, Norte, Centro-Oeste e ali na região ali do Mato Grosso, principalmente, possa estar recebendo, estar sendo concretizado hospitais de referência de câncer, principalmente, né, porque é uma desgraça essa doença, e
que as famílias não precisam se deslocar para outras regiões, porque quanto mais ao sul, esse pessoal que é mais do norte e nordeste sofre com o inverno daqui, né? Fora que é outra cultura e às vezes fica desempregado. Enfim, existem várias situações em que a família inteira tem que se mudar por conta do familiar, criança ou não, devido para fazer um tratamento aqui específico, né? Então, aqui existem muitos hospitais que são formados a partir de um ideal de um grupo da sociedade civil, empresários, médicos e etc. Inclusive, a própria história do Erasto Gettner também foi formado por um grupo de médicos e, com o tempo, ele foi sendo abraçado por toda uma sociedade civil que apoia e doa recursos para a sua manutenção. No caso aqui do Paraná, e eu sei que em São Paulo existe a tal da Boa Nota Fiscal. Aqui é a Boa Nota Paraná, em São Paulo acho que é a Boa Nota Fiscal, uma coisa assim. Então, a nota fiscal que você faz sem o CPF, você pode estar contribuindo, né, para essas entidades sem fins lucrativos, geralmente hospitais, principalmente, algumas ONGs e tudo. Então, você não é do Paraná, nem é do estado de São Paulo, eu não sei como é que funciona nos outros estados, estimule o governo estadual para que faça algo parecido como a boa nota fiscal, que você possa doar sua nota ou então no imposto de renda você fazer doação para algumas entidades que você considera séria, isso em parte é filantropia, mas se você colocar em forma de oração pode servir como boa caridade cristã também, certo? Inclusive a Canção Nova, ela consegue receber recursos, mas isso só no estado de São Paulo, porque a sede em Cachoeira Paulista e ela pode estar fazendo a sua manutenção das suas atividades caritativas, né, como acho que o Bom Samaritano, tem um hospital, tem um posto de saúde São Padre Pio e etc, etc. A minha nota aqui do Paraná não serve para ir para lá, mas às vezes eu faço esse apelo, né? Você que está me ouvindo fora e você mora no estado de São Paulo, você quer doar a sua nota para alguma entidade assim cristã, católica e caritativa, que não seja exatamente filantrópica, né? Porque senão fica só na filantropia. E você também não quer doar para uma ONG que cuida de cachorro, né? Que eu acho, né? Faz favor, né? Porque eu já falei aqui, né? Católico, quem que é o próximo do católico ou do cristão? É o ser humano, mesmo que ele seja o Hitler lá, entendeu? Esse é o próximo, não é cachorro, não é gato, não é santuário de animais. Nada contra, isso é importante, mas eu tô falando, como o canal é católico, então eu tenho que falar o óbvio, né? Porque o troço virou um relativismo sem fim, essa praga de desgraçada. Então eu indico a você procurar lá nos canais da Canção Nova como fazer a doação da sua nota fiscal ou para o imposto de renda. Aqui no Paraná tem o Erasto Gettner, tem o Hospital Pequeno Príncipe, inclusive tem uma associação, é uma ONG mesmo, chamada Amigas da Mama. Ela já apareceu lá no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, né? Foram apresentadas, tiveram uma missa específica junto com o padre Reginaldo Manzotti. As Amigas da Mama cuidam das mulheres que sofreram ou sofrem com câncer de mama, que perderam, né? Então é uma ONG que visa promoção psicológica, emocional, estética também das mulheres que perderam as suas mamas devido ao câncer ou estão passando por esse problema também. Tem também várias associações e ONGs que cuidam da questão de fazer perucas para essas mulheres suportarem o câncer, porque não é só a mama que vai, é o cabelo também. Né? Então também eu sei que existe aqui no Paraná, mas eu sei que também existe lá fora, do meu estado. Então procure saber sobre essas questões que você pode doar. Quer ver? Falar do padre Reginaldo Manzotti, né, Associação Evangelizar é Preciso, existe um apoio do lacre da latinha de alumínio. Então, o que as pessoas fazem? Elas juntam numa garrafa daquela de Coca-Cola, de 2,5 litros, não sei, acho que é 2,5 litros, coloca só o lacre. Cada garrafa cheia daquela dá para comprar. Não, uma não, acho que são 15 daquelas cheias, de 2,5 litros, dá para comprar uma cadeira de rodas. Então, se você não sabe como doar para o padre Reginaldo Manzotti, você não quer doar dinheiro, você pode juntar os lacres da latinha
junta e entrega. Uma garrafa daquela é bastante, bem pesada. Então, tudo é possível ajudar. É só uma questão de esforço. Lógico que a gente vai ficar, né, parece uns acumulador aí, mas é só uma questão assim. A caridade cristã, ela pode acontecer desde que a gente pare e pense um pouco. Você não precisa doar dinheiro. Você não quer doar dinheiro, mas tem latinha. Sei lá, todo mundo bebe cerveja na sua casa, você quer também rezar para que acabe o alcoolismo na sua casa, vai juntando os lacres e pedindo. Senhor Jesus, estou juntando os lacres, mas eu peço a graça de parar o alcoolismo na minha casa, por exemplo, né? A gente pare de beber refrigerante. E fora que a gente acha latinha aí a rodo aí nas ruas e é um material reciclado no Brasil que mais é reciclado, porque ele dá um dinheiro razoável na hora da venda, né? Mesmo para pessoa comum. Ou no caso da Canção Nova, tua notinha fiscal sem CPF ajuda lá se você é de São Paulo, entendeu? Ou seu imposto de renda, lá você quer doar lá uma parte lá lá do Leão, você faz a doação. Com relação aos outros estados, você precisa descobrir o que é preciso, mas eu sugiro também entrarmos em oração para que as outras regiões do nosso país possam ter hospitais que atendam às necessidades reais da população. Porque a Covid-19 trouxe à margem, à tona, à saliência, à relevância de uma estrutura de saúde muito frágil. Né? Na região sul, o SUS é razoável. A gente reclama, mas se a gente vê o Sistema Único de Saúde lá em outras regiões, é de chorar mesmo. Aqui aí compara com aqui, parece 5 estrelas mesmo. Comparado lá com a região, por exemplo, Manaus, que morreu muita gente na Amazônia, né? Então, as pessoas precisam fazer algo que realmente possa atender as necessidades locais e determinadas doenças, elas atingem igualmente todos os estados, só que não há estrutura médica, não há formação de médicos, profissionais de saúde como técnicos em enfermagem, enfermeiros profissionais, etc, 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 para poder acolher seu próprio cidadão, né? E aí essas pessoas têm que vir para outros estados. Não estou reclamando, podem vir, mas eu acho que seria muito melhor se fosse no seu estado, na capital do estado, ou em polos repartidos, né? Por exemplo, Mato Grosso do Sul deve ter algumas cidades maiores do que cada capital, Mato Grosso do Sul, né? Devia repartir um pouco assim o estado, falar, não, aqui tem para a região oeste, região norte, região ali da capital, região sul, pontos de referência, hospitais melhores. E isso é uma questão, infelizmente, política, mas que a sociedade civil também pode estar ajudando nisso, né? Não é porque é pobre que, né? Não é porque a população é pobre que o pessoal tem que ser tratado que nem lixo, né? Então essas disparidades dentro de um próprio país me preocupam muito, talvez preocupe você também. E é preciso sair um pouco dessa zona desconfortável, porque não é justo, né? Para que essas pessoas se desloquem, por exemplo, de Rondônia, do Acre, e venham aqui na região sul, porque não tem tratamento lá. Né? Não existe uma política nem pública de saneamento básico para certas regiões do país, imagine para fazer um tratamento oncológico. Né? Por isso que eu falo, não é questão que não venham, não, venham. Se nós podemos, nós atendemos. Né? Mas o problema é assim, quantas famílias que vêm aqui e sofrem porque a cultura é diferente, o clima é muito agressivo, geada, esse ano deu neve, é uma tristeza, gente. Às vezes não tem emprego, eles não têm não têm um currículo bom, né, para poder trabalhar, então depende um pouco do apoio, às vezes de ONGs, por exemplo, quer ver? A próprio hospital, alguém lá, assistência social, às vezes consegue um trabalho, às vezes um trabalho não é tão bem remunerado para poder pagar um tratamento, um aluguel e etc. Então essas famílias sofrem muito aqui junto com o paciente, né? E ninguém vai largar o paciente aqui, que se for criança ainda mais, sozinha aqui numa cidade totalmente desconhecida, perdendo ano letivo e tudo, né? Então, lógico que podem vir, não é uma questão preconceituosa, mas o justo é o quê? Que cada região tivesse seu hospital de referência oncológico, de referência de tratamento infantil, né? De queimados também, que é outra situação que às vezes a gente não encontra em várias regiões do país, hospital para queimados, né?
No Nordeste tem lá um trabalho interessante com com a pele da tilápia, né? Para poder regenerar peles humanas queimadas, né? E assim vai. Bem, gente, falei o que passava na minha cabeça e no meu coração. Não é questão de preconceito, é uma questão de bom senso, né? Quero deixar isso bem claro. Vamos falar um pouquinho então do Padre Pio. Além de todas esses pedidos, né, motivações oracionais, lógico que tem outras, né, colocar todos os políticos no Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, né, porque, meu Deus, para onde que esse Brasil vai, né? Não é verdade? Mas também colocar toda essa situação. Eu tenho uma notícia sobre o Papa Francisco, que dia 3 de outubro ele vai estar lançando uma encíclica. Mas eu vou deixar para o outro momento oracional, tá? Para o Meditando com Maria de segunda. Então aguarde os próximos capítulos. É que eu entrei aqui no site do Vatican News. Mas, como eu falei, vamos falar um pouquinho de São Padre Pio. Bem, os 3 mistérios da morte de Padre Pio no site Vatican News. Então é o órgão oficial do Vaticano, tá? De informações. Naquele período em que o Papa Francisco foi fazer uma viagem para San Giovanni Rotondo, em março, agora eu não lembro se foi 2016, acho que foi, ele... É, me perdi. O nome, né, de São Padre Pio voltou à tona, a figura de São Padre Pio. E teve um outro santo também, né, São Leopoldo Mandique, se não me engano, que também tem um corpo incorrupto. E para falar do centenário dos estigmas de Padre Pio, conforme diz o Vatican News, um dos temas atuais nestes últimos dias e dos 3 grandes mistérios deste santo. Então foi entrevistado Stefano Campanella, diretor da telerádio Padre Pio. Muito bem, como Padre Pio viveu os estigmas, isso é interessante. Bom, como viveu, aí eu procuro que você... Procura não, peço que você procure saber, tá? Tem uma outra pergunta. Quanto aos estigmas do Padre Pio, tanto João Paulo II quanto o Papa Bento XVI se concentraram nesse aspecto, falando precisamente da oferta de si mesmo que Padre Pio fez em semelhança a Cristo. Algumas vozes no passado, no entanto, expressaram perplexidade. Aí a jornalista entrevista esse diretor da rádio, né? Você tem a oportunidade de estudar a questão completamente. Que ideia foi feita? Segundo o Sr. Stefano, devo dizer com um pouco de lamentação que as vozes que expressaram perplexidade sobre a autenticidade dos estigmas do Padre Pio foram caracterizadas pela falta de consciência de tudo o que era o aprofundamento que a Igreja queria fazer para verificar a confiabilidade do fenômeno. Em 1919, 3 médicos vieram ver os estigmas do Padre Pio por ordem dos principais superiores da ordem e também do Santo Ofício, que produziu 3 relatórios. Um segundo relatório datado de 1925 foi feito por um dos 3 médicos. E de todos esses relatórios surge a autenticidade do fenômeno. 2 dos 3 médicos o chamavam de fenômeno cientificamente inexplicável. O terceiro, o professor Amico Bignami da Universidade de La Sapienza de Roma, pediu um experimento, envolvendo as mãos do Padre Pio por 8 dias, impedindo de usar qualquer substância para manter os estigmas vivos. Ele garantiu que depois de 8 dias eles seriam curados. Este experimento foi realizado graças a 3 frades que enfaixaram as mãos e os pés de Padre Pio. Após esses 8 dias, os estigmas estavam sangrando mais do que antes. Esse senhor que está sendo entrevistado publicou um livro, Os 3 Mistérios do Padre Pio, no qual se concentra em 3 circunstâncias muito particulares relacionadas à morte de São Padre Pio de Pietrelcina. Então aí é falado rapidamente esses 3 mistérios, né, pelo senhor Stefano. O primeiro mistério, através de uma série de testemunhos, alguns dos quais inéditos, consegui reconstruir antes de tudo que Padre Pio conhecia o momento exato de sua morte. O segundo mistério, no entanto, do qual não há vestígio de novidade, embora tenha sido publicado apenas na Positio do Julgamento, em um único livro, diz respeito à possibilidade de ter concedido a uma de suas filhas espirituais de testemunhar a sua morte, apesar de não estar fisicamente no convento, porque quando o Padre Pio morreu estava no seu claustro. Esse segundo mistério eu já ouvi rumores. Ele tinha vários filhos espirituais, mas tinha umas filhas também espirituais. Pessoas que ele fazia direção espiritual. Acho que no filme é citado essa moça, parece que a moça meio que se apaixonou por ele. Deve ser aquela moça lá do filme,
na história do filme, né? O terceiro mistério diz respeito ao desaparecimento dos estigmas sem deixar cicatrizes, porque cada ferida, diziam os médicos, quando é produzida, desencadeia automaticamente um processo de reconstrução com o tecido cicatricial. Em vez disso, quando a inspeção foi feita no corpo de Padre Pio após sua morte, descobriu-se que seus estigmas, atestados em sua autenticidade por 3 médicos, haviam desaparecido sem cicatrizes algumas, que eu já falei em tempos anteriores. Eu estou aqui falando de Padre Pio, então até dia 13 eu vou falar de Padre Pio. Talvez sim, talvez não, talvez pulando um outro dia, como aconteceu aí recentemente, né? Mas eu vou estar falando para você conhecer, caso você nunca tenha ouvido falar nele, né? Mais detalhes sobre São Padre Pio. Então, por enquanto, eu estou dando amostras, né? Não estou falando muita coisa aqui específica, para deixar você com vontade de ir atrás. Até porque, assim, a maioria dos livros ou está em inglês ou em italiano, pouca coisa em português ainda. A maioria do que se fala de São Padre Pio são justamente dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial, né? Ou durante também, mas eu sei que depois da Segunda Guerra também teve uma nova leva de imigração aqui no Brasil. E fora os parentes que deviam se corresponder com os que já estavam aqui, os imigrados italianos aqui no Brasil. E São Padre Pio era, assim, um acontecimento lá na Itália. Acorriam muitas pessoas. Então, quem é descendente de italiano já deve ter ouvido falar na devoção de São Padre Pio e nas histórias que os avós, bisavós, os nonos e as nonas contavam para seus descendentes, né? E muita coisa, infelizmente, é meio lenda, mas diante de tanta coisa milagrosa, lógico que ia virar lenda, né? Então fica assim naquele aspecto de sobrenaturalidade, será que é verdade, será que não? Só que realmente a graça do Senhor se manifestou e se manifesta ainda na figura do corpo incorrupto de São Padre Pio, a sobrenaturalidade de Deus na figura, na pessoa do que foi e que ainda é São Padre Pio para todos nós. Como eu já falei, eu sugiro que vocês procurem uma pregação do Anderson Reis. Ele tem uma pregação sobre São Padre Pio que foi o que me ajudou a ficar mais atenta com relação a esse santo, né? Tem outros que falam, mas ele tem um que acho que é quase praticamente 1 hora de pregação. E tem umas situações engraçadas assim também, relacionadas à figura de São Padre Pio. Tá certo? Bom, então para finalizarmos esse momento oracional, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, pedindo que São Padre Pio interceda na nossa conversão. Ele tem um carisma muito profundo com relação à conversão, uma boa confissão, a um amor à Santa Eucaristia. Quem é sacerdote, presbítero, diácono, deveria ter ele como modelo de como ser padre, né? Pelo amor que ele tinha aqui na terra pela Santa Eucaristia. As missas dele demoravam 2 horas, porque ele fazia bem lentamente. Mas a questão, assim, no meio dessas missas aconteciam conversões reais, né? Então, não é questão de tempo, é uma questão de amor àquilo que ele está fazendo no altar, né? Então, esse detalhe de exemplo de padre, de como ser padre, é falado pelo padre Paulo Ricardo. São Padre Pio tem também esse estímulo para todos os consagrados, né? Porque é muito bacana dizer que ele fazia bilocação, que ele sabia da história da pessoa, que ele já sabia de antemão tudo relacionado a determinadas pessoas, que ele fazia combate com o capeta. Isso para ele era quase praticamente um sofrimento. O padre olha para a pessoa, né? Então havia muitas situações assim na fila do confessionário, que é retratado no filme, em que alguns falam: meu filho está na guerra. Não, seu filho volta. Aí olhava para outra pessoa: seu filho morreu, vou rezar por ele hoje. Imagina! Né? As pessoas não tinham notícia, não é como hoje, que tem Zap Zap, que tem internet, que tem tudo em tempo real, Twitter, né? Não tinha essas coisas. Então, muitos pais não sabiam onde estavam seus filhos. Imagina o Padre Pio chegar: não, seu filho vai voltar. Seu filho já morreu, vou rezar por ele. Imagina! Né? Triste.
Então ele sabia de tudo da pessoa, da família, etc, etc. E realmente São Padre Pio tinha que ter um emocional e um psicológico muito bom, né? Porque imagina ser invadido assim, não invadido não sei, perdão, né, São Padre Pio, mas você imaginou você saber de tudo de todas as pessoas? Como é que São Padre Pio dormia? Ainda tinha que combater o capeta durante a noite? Quantas lutas que às vezes ele saía todo espancado lá durante a madrugada, os freios acorriam, ele estava lá jogado no chão e falou, apanhei do demônio, né? Que vida, né, gente? Mas foi a vida que ele escolheu e graças a Deus foi um ótimo né, um ótimo servo do Senhor também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão e irmã, desejo a todos um ótimo domingo, um ótimo começo de semana, né? Para todos nós. Juízo nesse feriado de 7 de setembro, tá bom? Abraço a todos.